Olá, pessoal. Vamos resolver a lista que nós vimos na sala de aula? Eu inseri alguns itens que não tinham na lista e que ficaram bem mesmo a cara da nossa prova. Então, eu sugiro que você pause o vídeo, tente resolver esses itens e depois volte para ver a resolução e ver se você acertou, tá certo? Vamos lá. Para as funções a seguir, determine 1. O zero da função, 2. Se a função é crescente ou decrescente, 3. O estudo de sinal e 4. O esboço do gráfico. Para a primeira questão, f de x igual a 2x mais 4, nós queremos encontrar o zero da função. Então, nós devemos pegar a função e igualá-la a zero e isolar o nosso x. Então, 2x mais 4 igual a zero, nós temos 2x igual a menos 4, trazemos o 4 para o outro lado da igualdade com a operação contrária, e x igual a menos 4 dividido por 2, dividido porque o 2 estava multiplicando o x, e não somando ou subtraindo. Então, como eu passo ele para o outro lado com a operação contrária, eu passo dividindo. Então, nosso x é igual a menos 2. E aí vem aquela pergunta, o que é que significa realmente esse valor? Bom, esse valor significa que quando x assume o valor menos 2, nós temos que y é igual a zero. Portanto, nós já temos o primeiro par ordenado que nós precisamos para esboçar o nosso gráfico. Nós temos o par ordenado menos 2 e 0. Graficamente, ele é um ponto sobre o eixo x. Olha aí na nossa figura, nós temos lá um ponto sobre o eixo x, que é o ponto menos 2 igual a x e y igual a 0. Sempre que um ponto está sobre um dos eixos, é porque o elemento contrário àquele eixo é zero. Nesse caso, um ponto sobre o eixo x significa que y é zero. Se fosse um ponto sobre o eixo y, significaria que x era zero. Bom, segundo passo, função crescente ou decrescente? Primeiramente, vamos lembrar o que é uma função crescente e uma função decrescente. Crescente é quando A é maior do que zero. E aí ela vai ter esse comportamento. Vai ser uma reta com esse comportamento que passa exatamente pelo x0, que a gente chama de zero da função. Nós acabamos de encontrar, que no nosso caso é menos 2. A função é decrescente quando o nosso A é menor do que zero. Então, ela vai ter este comportamento. Voltando para a nossa função, nós temos que f de x é igual a 2x mais 4. O nosso A é esse 2. E se A é igual a 2, nós temos que 2 é maior do que 0. Portanto, a nossa função ela é crescente e vai ter este comportamento. Observa que vai ser uma reta que está passando pelo zero da função. E o zero da função, nós vimos no item anterior, é menos 2. O estudo do sinal. Primeiramente, qual é o objetivo do estudo de sinal? É verificar os intervalos onde a função é positiva e negativa. Observando aqui a nossa figura, nós temos a reta passando pelo zero da nossa função, que é menos 2. E eu coloquei alguns valores antes e depois do menos 2. Então, observe no gráfico. Se eu pegar os valores que são maiores do que menos 2, por exemplo, menos 1 e menos 1,5, observa que se eu pontilhar esses valores até o meu gráfico, eles vão encontrar a reta que representa o nosso gráfico acima do eixo x, na parte de cima da nossa função, tá certo? Porque esses valores estão sobre o eixo x, né? Estão ali junto ao eixo x. Item 2. Se a função é crescente ou decrescente, nós já vimos o conceito de função crescente e decrescente. Se A maior do que zero, ela vai ter esse comportamento, e se A for menor do que zero, ela vai ter comportamento contrário. Voltando para a nossa função, g de x é igual a 5x menos 1. Observando que nosso A, ele é 5. Então, se A é igual a 5, 5 é maior do que zero, então faz com que nossa função seja crescente. E aí ela vai ter esse comportamento. Ela vai passar pelo eixo x em 1 sobre 5 com comportamento crescente. O estudo no sinal, nós já vimos o objetivo do estudo de sinal, que é verificar os intervalos onde a função é positiva ou negativa.
Então, observando aqui o nosso gráfico, olha lá, eu coloquei 0,2 para ficar fácil de nós identificarmos quais são os valores maiores e menores do que o nosso zero da função. 0,2 é igual a 1 sobre 5, tá certo? Então, olha aqui para a nossa figura do gráfico. Se eu pontilhar um valor maior do que 0,2, por exemplo, 0,25, se eu pontilhar até encontrar minha função, observa que encontrou a função acima do eixo x. Portanto, nós podemos dizer que a nossa função ela é positiva quando o x assume valores maiores do que 0,2. Então, vamos escrever isso. G de x é maior do que 0 quando x é maior do que 1 sobre 5, que é 0,2. Agora, olhando novamente para a nossa figura, 0,15 é menor do que 0,2. Se eu pontilhar 0,15 até encontrar minha função, observa que vai encontrar a função abaixo do eixo x. Portanto, nós podemos dizer que para valores menores do que 0,2, a nossa função ela é negativa. Então, podemos escrever que g de x é menor do que 0 quando x assumir valores menores do que 1/5. Então, essa é a nossa resposta. G de x maior do que 0 quando x for maior do que 1/5 e g de x é menor do que 0 quando x for menor do que 1/5. E agora o esboço do gráfico. Novamente, nós vamos criar uma tabelinha, colocar valores para x, y e encontrar o nosso par ordenado. E o primeiro valor que nós vamos utilizar é o zero da função, 1 sobre 5, que quando substituído na nossa função, tem que resultar em zero. Afinal, ele é o zero da função, é a raiz da nossa função. Então, nós já temos automaticamente o par ordenado quando x é 1 sobre 5, y é 0, o par ordenado vai ser 1 sobre 5 e 0. E o próximo valor que nós vamos utilizar é o valor x igual a 0. Então, quando x for 0, substituído na nossa função, nós temos que y é menos 1. Então, observe, quando x é 0, y é menos 1. Então, esse é o nosso par ordenado. Indo para a nossa função, nós colocamos esses dois pares ordenados. 1 sobre 5 e 0, que é um ponto sobre o eixo x, e 0 e menos 1, que é um ponto sobre o eixo y. E agora só passamos a reta. Letra C, h de x é igual a 6 menos 2x. O zero da função, igualamos novamente a nossa função a zero. Passamos o 6 para o outro lado e ficamos com menos 2x igual a menos 6. Passo o menos 2 dividindo. Vou ficar com menos 6 dividido por menos 2. Pela operação entre sinais, menos com menos vai dar mais, então x vai ser igual a 3, porque 6 dividido por 2 é 3. E aí, lembrando que esse valor realmente significa que quando x é igual a 3, nós temos que o nosso y vai ser igual a 0. E, portanto, nós já temos nosso primeiro par ordenado, que é o ponto 3, 0, que graficamente é um ponto sobre o eixo x. Item 2. Se a função é crescente ou decrescente, nós já sabemos o conceito. Vamos para a nossa função. h de x é igual a 6 menos 2x. Quem é o nosso a nesse momento? O a é sempre o número que acompanha o x. Então, observe que o número que está acompanhando o nosso x é menos 2. E se a é igual a menos 2, quando a é menor do que 0, então a função é decrescente. E, portanto, ela terá este comportamento. O estudo de sinal. Nós já sabemos que o objetivo dele é verificar os intervalos onde a função é crescente, é positiva ou negativa. E já temos ali o nosso gráfico. Observe para o gráfico que se eu pontilhar valores menores do que o zero da minha função, que é 3, se eu pontilhar até a minha reta, nós teremos que esses pontos 1 e 2, por exemplo, vão encontrar a nossa função acima do eixo x. Portanto, nós podemos dizer que a função h de x é maior do que 0 quando x assume valores menores do que 3. Observe o gráfico novamente. Se nós pontilharmos valores maiores do que 3 até a nossa função, nós encontraremos a função abaixo do eixo x. Portanto, nós podemos dizer que quando h de x é menor do que 0, quando x assume valores maiores do que 3. Então, essa é a nossa resposta. h de x é positiva quando x é menor do que 3 e h
de x é negativa quando x é maior do que 3. O esboço do gráfico, novamente vamos criar uma tabela, valores de x, y e o par ordenado, e vamos colocar logo o zero da função, que nós já sabemos que é 3, e que quando substituímos na função tem que dar zero. Então, quando x é 3, y é 0, já temos nosso par ordenado. O próximo valor, nós vamos assumir o valor x igual a 0. Quando x é 0, a nossa função vai dar 6. Então, observe, se eu escolher x igual a 0, o y vai ser 6. Já temos o par ordenado. Colocamos esses pontos no gráfico e passamos uma reta. Questão D. F de x é igual a menos x mais 1. O zero da função, já sabemos que devemos igualar a 0. Então, menos x mais 1 é igual a 0. Menos x vai ser igual a menos 1. Como eu não quero o valor de menos x, e sim o valor de x positivo, multiplicamos tudo por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, nós ficamos com x igual a 1. E esse é o zero da nossa função, que nós já sabemos que significa que quando x assume o valor 1, nós temos que y assume o valor 0. Então, nós já temos nosso primeiro par ordenado. 1 e 0, que graficamente é um ponto sobre o eixo x em x igual a 1. 2. Se a função é crescente ou decrescente. Já sabemos o conceito. Observando a nossa função, f de x igual a menos x mais 1. Nós já sabemos que esse menos x, na realidade, tem um 1 ali, escondidinho. Então, esse é o nosso a. O nosso a é menos 1, e menos 1 é menor do que 0. Portanto, a nossa função ela é decrescente. E o seu comportamento, então, vai ser esse daqui. Para o estudo de sinal, vamos trazer aqui a nossa função. Já temos o ponto 1 e a nossa função com comportamento decrescente. Já sabemos também que o objetivo é verificar onde a função é positiva e negativa. Observe o nosso gráfico. Se nós assumirmos valores para x menores do que o zero da função, que é 1, por exemplo, 0, menos 1 ou menos 2, observe que eles vão encontrar a função acima do eixo x. Portanto, nós podemos dizer que quando x assumir valores menores do que 1, a nossa função ela é positiva. Então, f de x é maior do que 0 quando x for menor do que 1. Olhando novamente para o nosso gráfico. Se x assumir valores maiores do que 1, por exemplo, 2 ou 3, esses valores, se eu pontilhar de 2 até a função, de 3 até o gráfico da função, eles vão encontrá-la abaixo do eixo x. Portanto, nós podemos dizer que a função ela vai ser negativa quando x assumir valores maiores do que 1. Então, f de x é menor do que 0 quando x for maior do que 1. E essa é a nossa resposta. F de x é positiva quando x for menor do que 1 e f de x é negativa quando x for maior do que 1. E o esboço do gráfico não muda nada com relação aos anteriores. A gente cria uma tabela, valores de x, y e o par ordenado. O primeiro valor que eu coloco é o zero da função, que substituindo na função tem que dar 0. Então, quando x é 1, y é 0. E temos aqui o nosso par ordenado. E o outro valor que nós vamos usar é x igual a 0, que quando substituído na função, resulta em y igual a 1. Então, quando x é 0, y é 1, está aqui nosso par ordenado. Colocando esses dois pontos no gráfico, que são dois pontos sobre os eixos, então agora é só passar a reta. Exercício 2, função quadrática. Para as funções a seguir, nós vamos determinar o zero da função, o tipo de concavidade, o estudo de sinal, o vértice e o esboço do gráfico. Então, para a questão A, g de x igual a x ao quadrado, menos x menos 2, nós vamos buscar o zero da função, que são as raízes. Primeiramente, nós precisamos saber quem é A, quem é B e quem é C. Então, observando a nossa função, nós temos que A é 1, B é menos 1 e C é igual a menos 2. Primeiro passo. Para encontrar o zero da função na quadrática, nós temos que usar Bhaskara. Então, o primeiro passo é encontrar o delta. E delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E o segundo passo vai ser encontrar realmente a raiz da função. X é igual a menos B, mais ou menos o raiz do delta que eu vou encontrar, dividido por 2A. Então, voltando para o primeiro passo, delta tem que ser igual
a menos 1 ao quadrado, porque o meu b é menos 1, menos 4, que multiplica 1, que é o meu a, e menos 2, que é o meu c. Menos 1 ao quadrado é 1. E menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes menos 2 é 8, porque menos com menos é mais, e 4 vezes 2 é 8. 1 mais 8 é 9, então nosso delta é 9. Substituindo esse valor de delta lá no segundo passo, nós temos que a nossa raiz x vai ser igual a menos 1. Observe que tem o menos, que é do nosso passo, né, que é menos b, e temos o menos do próprio b, que é menos 1. Então, a gente não pode colocar simplesmente um único sinal menos, temos que colocar os dois. Então, o nosso x é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Resolvendo, menos com menos é mais, nós vamos ter que x é igual a 1, mais ou menos 3, que a raiz de 9 é 3, dividido por 2. E aí nós vamos encontrar x' e x². X', 1 menos 3 dividido por 2, 1 menos 3 é menos 2, e que quando dividido por 2 vai dar menos 1. E x² é igual a 1 mais 3 dividido por 2, igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, estes são os nossos valores do zero da função. Descobrimos, então, que as raízes são x' igual a menos 1, x² igual a 2. O que esses valores realmente significam? Significam que quando x assume os valores menos 1 e 2, nós temos que o nosso y vai ser zero. Ao contrário da função afim, que é a função de primeiro grau, que só tem um ponto que toca o eixo x, aqui nós podemos ter até 2 pontos. Portanto, nós já temos 2 pares ordenados, o menos 1 e o 0, e o 2 e o 0. Graficamente, são 2 pontos sobre o eixo x, exatamente em x igual a menos 1 e x igual a 2. O tipo de concavidade. Vamos relembrar como que nós identificamos o tipo de concavidade. Concavidade para cima é quando meu a é maior do que 0, e aí vai ter esse comportamento. Concavidade para baixo quando a é menor do que 0, e aí vai ter este comportamento. Voltando para a nossa função, g de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2. Quem é o nosso a? A é 1. Então, se a é 1, 1 é maior do que 0, então nós temos que a concavidade será para cima e ela vai ter este comportamento. Com isso, nós já podemos fazer o estudo de sinal. O objetivo do estudo de sinal, nós já sabemos que é verificar os intervalos onde a função é positiva e negativa. E aqui na quadrática tem uma diferencinha. Observe o gráfico. Vamos pegar os valores que são menores do que o primeiro zero da função, o valor menos 1. Vamos pegar um valor menor do que ele, por exemplo, menos 1 sobre 5. Observe no gráfico. Vamos pontilhar de menos 1,5 até o nosso gráfico. Ele encontra a parábola acima do eixo x. Então, nós podemos dizer que para valores menores do que menos 1, a função ela vai ser positiva. Então, g de x vai ser maior do que 0 quando x assumir valores menores do que menos 1. Observe que, depois de menos 1, nós temos o mesmo comportamento da função até 2. Então, se eu pegar valores que vão de menos 1 até 2, por exemplo, 0,5, 0, 0,5, 1 e 1,5, nós vamos ter que todos eles vão encontrar a nossa função abaixo do eixo x. Então, nós podemos verificar que entre menos 1 e 2, a nossa função é negativa. Então, g de x vai ser menor do que 0 quando menos 1 for menor do que o nosso x, que for menor do que o nosso 2. Porque o nosso x ele está entre menos 1 e 2. E agora, observando os valores após o segundo zero da função, que é o 2, observe que se eu pontilhar, por exemplo, 2,5 até a minha função, ele vai encontrar a função também acima do eixo x. Portanto, podemos dizer que a nossa função é positiva quando x assume valores maiores do que 2. Então, vamos escrever. Já colocamos que g de x é maior do que 0 quando x é menor do que menos 1 e x maior do que 2 agora. Então, essa é a nossa resposta.
g de x é positiva quando x é menor do que menos 1 ou x maior do que 2. E g de x é negativa quando x está entre menos 1 e 2, ou seja, menos 1 é menor do que o nosso x e x é menor do que o nosso 2. O vértice da parábola é o ponto máximo ou ponto mínimo da nossa parábola. Observe, ponto máximo quando a concavidade estiver para baixo e ponto mínimo quando a concavidade estiver para cima. Então, o vértice da parábola nada mais é do que um ponto que é formado pelas coordenadas x do vértice e y do vértice. E nós calculamos esses valores utilizando elementos da nossa função. Por exemplo, o nosso x do vértice, ele é calculado como sendo menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser menos delta, que nós calculamos lá em Bhaskara, sobre 4a. Então, vamos encontrar o x do vértice. Nós já sabemos que o nosso b é menos 1 e já sabemos que delta é 9. Então, o x do vértice vai ser igual a menos 1, porque o nosso b é negativo, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. O nosso x do vértice vai dar 1 sobre 2. E o y do vértice, nós já sabemos que delta é 9, então fica menos 9 dividido por 4 vezes 1. E isso resulta pra gente que o y do vértice é menos 9 sobre 4, que vai dar menos 2, alguma coisinha. Então, o nosso vértice é formado pelo par ordenado 1 sobre 2 e menos 9 sobre 4. Graficamente, nós temos aqui, olha, o ponto mínimo da nossa parábola, que se nós pontilharmos, nós vamos ter de 0,5, encontrando menos 9 sobre 4 em y, tá certo? E por último, esboço do gráfico. Para encontrar o gráfico de uma função quadrática, nós precisamos de 3 passos. O primeiro, precisamos saber as raízes da função, que são os zeros da função que nós já calculamos. Segundo, precisamos saber o vértice da parábola, que nós também já calculamos. E terceiro, o ponto onde a função toca o eixo y. Bom, as raízes da função nós já sabemos que são x igual a menos 1 e x igual a 2. O vértice da parábola nós já sabemos que são x do vértice 1 sobre 2 e o y do vértice menos 9 sobre 4, que é esse par ordenado. E onde o ponto toca o eixo y? A nossa função g, ela vai tocar sempre o eixo y em C. Qualquer quadrática, a nossa função toca o eixo y em C. Portanto, se nós olharmos para a nossa função, nós vamos saber que C é igual a menos 2, o que nos dá o par ordenado 0 para x, menos 2 para y. Graficamente, nós vamos colocar todos esses pontos. E depois traçamos a nossa função. Tá aqui. Só unir todos esses pontos, ok? Questão 2. Letra B, h de x igual a menos x quadrado mais x mais 2. Primeiro ponto que nós queremos é o zero da função. Então, vamos observar quem é A, B e C. A é menos 1, B é 1 e C é 2. Nosso primeiro passo é encontrar o delta. Nosso segundo passo é encontrar as raízes. Primeiro passo, delta igual a 1, porque 1 é B, que é 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica 2. Nós vamos ter 1 mais 8, e vamos ter novamente delta igual a 9. Segundo passo, substituindo esse delta lá no nosso segundo passo, nós vamos ter que menos 1, porque agora o nosso B é positivo, menos 1 mais ou menos a raiz de 9, dividido por 2 vezes menos 1, porque o nosso A é negativo. Então, isso nos dá a seguinte situação: x igual a menos 1 mais ou menos 3 dividido por menos 2. Então, vamos encontrar essas raízes. X' vai ser igual a menos 1 mais 3 dividido por menos 2. Menos 1 mais 3 vai dar 2, dividido por menos 2 resulta em menos 1. E x2, nós temos menos 1, já usamos o mais, então agora usamos o menos. Menos 1, menos 3 dividido por menos 2. Menos 1, menos 3 é menos 4.
dividido por menos 2, menos com menos é mais, 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui estão os zeros da nossa função. Se nós já sabemos que o zero da função é x igual a menos 1 e x igual a 2, esses valores significam que quando x assume os valores iguais a essas raízes, x igual a menos 1 e x igual a 2, nós temos que y é zero. Portanto, nós temos os pares ordenados menos 1 e 0 e 2 e 0. Graficamente, 2 pontos sobre o eixo x. O tipo de concavidade. Nós já sabemos o que é o tipo de concavidade e como identificá-la. E agora, voltando para a nossa função. h de x é igual a menos x quadrado mais x mais 2. Observe que o nosso a é sempre o número que acompanha o x quadrado. Então, nós temos aquele 1 escondidinho também. Então, o nosso a é menos 1. E se a é menos 1, ele é menor do que 0. Portanto, a nossa função vai ter concavidade para baixo. E agora vamos para o estudo de sinal. Nós já sabemos que o objetivo é verificar os intervalos onde a função é positiva e negativa. Como nós já sabemos o comportamento da nossa função, sabemos que a concavidade é para baixo, traçamos o eixo x, colocamos as raízes e passamos uma parábola simbolicamente. Observe aqui na nossa função que se nós pegarmos valores menores do que o nosso x', que é menos 1, nós pegarmos, por exemplo, menos 1,5, que é menor do que menos 1. Se nós pontilharmos desse valor até a função, nós teremos que ele encontrará a função abaixo do eixo x. Portanto, para valores de x menores do que menos 1, nós temos que a função é negativa. Então, h de x vai ser menor do que 0 quando x assumir valores menores do que menos 1. Observe os valores que estão entre menos 1 e 2. Se eu pegar qualquer valor que está entre menos 1 e 2, menos 0,5, 0, 0,5, 1 e 1,5, observe que todos esses valores encontram a função acima do eixo x. Portanto, podemos dizer que para valores entre menos 1 e 2, a nossa função é positiva, ou seja, menos 1 é menor do que todos esses valores de x e todos esses valores de x são menores do que 2. Então, podemos escrever que h de x é positiva quando menos 1 é menor do que x e é menor do que 2. Então, se nós pegarmos agora valores maiores do que 2, por exemplo, 2,5, e pontilharmos até a nossa função, nós teremos que esse valor 2,5 encontra a nossa função abaixo do eixo x. Portanto, podemos dizer que para valores maiores do que 2, a nossa função ela é negativa. Então, escrevo lá, h de x é menor do que 0 quando x é menor do que menos 1, ou quando x é maior do que 2. Então, essa é a nossa resposta. Nós temos que h de x é negativa quando x é menor do que menos 1 ou maior do que 2, e h de x é positiva quando está entre menos 1 e 2. O vértice da parábola, relembrando, nós já sabemos que o vértice é o ponto máximo ou mínimo, dependendo do comportamento dela. O ponto máximo quando a concavidade é para baixo e o ponto mínimo quando a concavidade é para cima. Para calcular o vértice da parábola, que é um par ordenado, nós já sabemos que x do vértice vai ser calculado por menos b sobre 2a e y do vértice por menos delta sobre 4a. Na nossa função, nós temos que a é menos 1, b é 1 e c é 2. E temos que o delta é 9. Substituindo lá no x do vértice, nós temos que o x do vértice vai ser igual a menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais, porque nós vamos ter 2 vezes menos 1 é menos 2. E vamos ficar com menos, vai dar mais, vai dar 1 sobre 2. E o y do vértice é igual a menos 9, que é o valor do nosso delta, dividido por 4 menos 1. O y do vértice vai ser 9 sobre 4. Então, esse é o nosso par ordenado. O vértice é dado pelo par ordenado 1 sobre 2 e 9 sobre 4. Graficamente, nós vamos ter aqui a nossa parábola e podemos pontilhar e encontrar o nosso vértice. E para finalizar,
o esboço do gráfico. Nós já sabemos que precisamos, para o esboço do gráfico de uma quadrática, 3 itens. As raízes da função, que nós já calculamos. Nós precisamos do vértice da parábola, que nós também já calculamos. E precisamos do ponto onde a função toca o eixo y. No item 1, as raízes da função, nós já sabemos que são menos 1 e 2. O vértice da parábola, nós já sabemos que é o par ordenado 1 sobre 2 e 9 sobre 4. E o ponto onde a função toca o eixo y é em C. Então, H toca o eixo y em C. Portanto, quando C é igual a 2, nós temos o par ordenado 0 para x e 2 para y. Graficamente, é só colocar todos esses pontos. Colocamos as raízes, colocamos o nosso C, que é um ponto sobre o eixo y, e colocamos o par ordenado que representa o vértice. E agora é só traçar a nossa função. Tá aí nossa função. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender esses dois conteúdos sobre função. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os exercícios que tratam de função custo, função receita, função lucro e ponto de nivelamento. Tá bom? Até o próximo.